Mas agora para falar de ventrículo, geralmente quando a gente fala de P, tudo de P, aqui ó, aqui dentro, D1, D2, D3, AVL, AVR, AVL, tá? P é aqui. Mas sim, o que é D1? D1 é a derivação que está à esquerda do nosso peito, certo? O que é D2? D2 é a derivação que está a quantos graus? Vocês lembram? Hã? 30, 60, 90, 30? Não, 60. 60 graus. D3. D3. Quando eu abro as mãos, eu tenho D1 aqui, reto, D2, D3. O que é o AVF? Pé. Por quê? Foot. AVL, left e AVR, right. Certo? Então, vamos desenhar, gente. Senão eu fico angustiado de não falar pra vocês. E aí eu não consigo dormir depois. Fala, querido. Eu? É, você ia perguntar? Não, eu tinha feito... Ah, você tá fazendo? Ah, tá. tudo certo. Ó, por que eu gosto de desenhar isso daqui? O que a gente tem aqui, gente? Todo mundo concorda que a gente tem D1? D1. O que a gente tem aqui? D2. O que a gente tem aqui? AVF de foot, certo? O que a gente tem aqui? A direita. AVR, certo? E o que a gente tem aqui? Aqui. AVL. E aqui? D3. Beleza, deixa eu apagar esse aqui. Ó, por que isso daqui é importante? Pra gente, quando a gente estiver olhando para as coisas, entender por que algumas coisas são positivas em D1, D2. Por que o eixo elétrico normal é normal quando está positivo em D1 e D2? Vocês sabem por quê? Grave, eixo elétrico é normal quando está positivo em D1 e D2. Eixo elétrico é normal quando está positivo em D1 e D2. Quando tiver negativo ou em D1 ou em D2 ou nos dois, há desvio de eixo elétrico. É normal quando está positivo em D1 e D2. O eixo elétrico é normal quando está positivo, o QRS está positivo em D1 e D2. Isso, em D1 e D2. Isso. Se o QRS estiver negativo ou em D1 ou em D2 ou nos dois, há desvio de eixo. Gravem isso. D1 e D2 positivo, está normal. Agora vamos entender por quê. O coração, se eu desenhar o coração, ele vai estar assim, deitadinho, certo? Certo? Vamos colocar ele aqui dentro? Vamos. Onde está localizado o nosso nasal? Porção posta lateral do ato direito, certo? O ato direito não está aqui? Beleza. Para onde o estímulo tem que ir? Para a esquerda e para baixo. Vocês concordam? Para a esquerda para despolarizar o ato esquerdo e para baixo para despolarizar o que? Os ventrículos. Chegar no AV, rodar, descer e tomar os ventrículos. Certo? Certo. No final das contas, se eu desenhar o vetor para onde o estímulo elétrico vai, ele vem para cá e para cá. Beleza? O resultante está aqui, ó. Beleza. Gente, se o estímulo elétrico aproxima do observador, o observador vai marcar uma onda positiva ou negativa? Se o estímulo elétrico afasta do observador, ele vai marcar uma onda positiva ou negativa? Negativa. As ondas em AVR são positivas ou negativas? Vamos pensar. O estímulo elétrico está aproximando ou afastando de AVR? Afastando. Então a AVR tudo é negativo. A P é negativo, o QRS é negativo e a T é positivo. Em D2, o estímulo elétrico está aproximando ou afastando? Aproximando. Então a P é positivo, o QRS é positivo e a T é positivo. É por isso que eixo elétrico normal é positivo em D1 e D2. Por que D1 e D2? Ora, se eu decompor esse vetor aqui, ele vai estar aqui, ó, em D1 e D2, em cima de D2, em cima de D1. Portanto, eixo elétrico é normal quando o vetor é resultante. Calma um pouquinho. O estímulo elétrico é normal quando o QRS é positivo em D1 e D2. O eixo elétrico é normal quando o QRS é positivo em D1 e D2. Beleza? Ah, desviou. Desviou o quê? O eixo elétrico. Por quê?
Porque está negativo em D1. Se está negativo em D1, está aproximando ou afastando de D1? Afastando. Está apontando para o outro lado. Ah, está negativo em D2. Se está negativo em D2, está aproximando ou afastando de D2? Afastando. Ah, está para o outro lado. Entende? É muito mais fácil decorar que é positivo em D1 e D2 é normal, o eixo elétrico, do que ficar falando, não, vamos calcular aqui quantos graus está. É inútil. Se o D2 estiver positivo, a VF vai estar positivo ou não? Por quê? Vamos pensar? Está positivo D2, certo? D2 está positivo. Vamos decompor esse vetor aqui de D2? Ele tem uma componente para cá e outra componente para baixo, que está onde? Em cima de AVF. Se está em cima de AVF, está aproximando ou afastando de AVF? Aproximando. Se aproxima é positivo ou negativo? Positivo. Muitos autores falam de AVF. Eu e a Alencar, a gente entende que é inútil. D1 e D2 é extremamente importante porque é onde está o vetor restante do coração. Acabou. Positivo em D1 e D2, você não precisa quebrar mais a cabeça. Até porque isso vai fazer pouca diferença. Entende? Beleza? Eixo elétrico normal, positivo em D1 e D2. Diferente disso, aí eu vou pensar, está desviado para onde? Entendeu? Aí, isso para falar das derivações frontais que a gente chama. Existem derivações frontais e horizontais ou precordiais. As horizontais ou precordiais são as derivações de V1 a V6. Por que frontais ou precordiais? Porque a gente cola essas derivações no precórdio. Beleza? V1 está localizado onde, gente? Onde a gente cola V1? Certo? Aqui está o Marcinho. Aqui está. Qual a estrutura essa daqui do Marcinho? Externo, certo? Aí aqui está V1. Aqui está V2. Aqui está V4. Entre V4 e V2 está V3. Aqui está V5. Aqui está V6. Só um exemplo, tá? O que eu quero que vocês percebam? O que eu quero que vocês percebam aqui? Gente, V1 vê mais qual lado do coração? Direito ou esquerdo? Direito. V6 vê mais qual lado do coração? Direito ou esquerdo? Gravei isso. V1 vê bem lado direito, V6 vê bem lado esquerdo. Aí a gente vai entender depois por que nos critérios de sobrecarga a gente olha para V1 e V6. Por que no bloqueio de ramo esquerdo e direito a gente olha para V1 e V6? Por quê? Estou falando de sobrecarga ventricular, então eu tenho que olhar para o QRS. O QRS é melhor visto de V1 a V6. P, onda P, eu vou olhar aqui, ó. D1, D2, D3, AVL, AVR, AVF. QRS, eu vou olhar aqui, ó. De V1 a V6. Porque é onde eu vejo a maior massa ventricular. Beleza? Aí uma pergunta filosófica. Em V1, eu vejo mais lado direito ou esquerdo? Direito. Mas eu vejo o lado esquerdo? Por quê? Uai, eu não estou olhando o lado direito? Na verdade, você não... V1 está colado onde? No lado direito. Lado direito. Eu vejo o lado esquerdo? Você vê isso no afastamento. Eu vejo o lado esquerdo de V1? Eu vejo, gente, o lado esquerdo de V1? Confio em vocês, a gente vê o lado esquerdo de V1, tá? Mas a gente vê melhor qual lado? Direito ou esquerdo? Direito. V6 a gente vê o lado esquerdo? Vê. Mas a gente vê melhor qual lado? Esquerdo. A gente vê o direito? Vê. Mas vê melhor qual lado? É isso. No elétrico, todas as derivações dão pra gente condições de ver todos os lados do coração. Mas nós temos melhor alguns lados. D1, D2, D3, AVL, AVR, AVF, a gente vê QRS? Vê, mas é melhor atividade atrial. De V1 a V6 a gente vê onda P? Vê, mas é melhor atividade ventricular. Não à toa, os critérios de sobrecarga atrial esquerda, a gente fala das P's aqui. Sobrecarga atrial direita e bloqueio interatrial. Sobrecarga atrial esquerda, a gente fala por uma questão que é V1 está vendo a P do lado esquerdo melhor. Agora, todos os critérios de sobrecarga ventricular, direito ou esquerdo, bloqueio de ramo, direito ou esquerdo, a gente olha para V1 a V6. Porque ele vê melhor a atividade ventricular. V1 vê melhor qual lado? Direito ou esquerdo? Direito. Mas também vê o lado esquerdo. V6 vê melhor qual lado? Direito ou esquerdo?
esquerdo, mas também vê o lado direito. Se eu alterar alguma coisa aqui na direita, eu vou afetar V6. Alterei alguma coisa ali na direita, no ventrículo direito. Essa alteração vai ser vista lá em V6? Vai. Mas ela vai ser melhor vista onde? Em V1, que vê melhor do lado direito. Beleza? Beleza. Aí agora, essa parte foi, gente, da Rosa dos Ventos? Foi? Beleza. Então agora eu posso falar com tranquilidade.